Salve, salve, povo que resiste. Que diabo é isso aqui? É só um objeto. É um objeto bastante conhecido até de muitos de vocês. É um peso de balança. Só isso. Mas se eu dissesse que ele é mais do que isso, que ele é assombrado, o que dizem por aí que ele troca de lugar, que à noite ele se move de um lado para o outro, faz um barulho estranho nos móveis. Não é nada disso não. Eu sou arqueólogo, como alguns de vocês sabem, e me divirto muito com histórias de objetos. E saiu um livro fantástico da editora Darkside. Esse livro de Stacey Graham se chama Objetos Sobrenaturais. E é um barato porque aqui tem histórias de casas mal assombradas, navios mal assombrados, as clássicas bonecas mal assombradas que tantos filmes já foram feitos, e por aí vai. É uma coletânea de histórias para quem gosta, de mistério, terror, mas focado em objetos. Por quê? Porque a nossa relação com os objetos é uma relação absoluta. Nós da arqueologia temos isso como algo muito claro, mas para a maioria das pessoas, às vezes, a gente tem que lembrá-las disso. A gente vive cercado de objetos, é um mundo objetificado. Nós somos os objetos ao mesmo tempo que eles nos compõem. E eles têm lá a sua vida própria, sim. Tem muita gente aí no campo da antropologia e da arqueologia que está conseguindo afirmar isso, está conseguindo mostrar que os objetos, independente do que a gente queira, eles também têm vontades. Como diz o fantástico Manuel de Barros, os objetos agora querem ser chamados de azul. Então, esse livro é uma dica para você aí que está começando as férias, está pensando o que vai ler. Esse é um livro bem legal, desses para ler assim, na beira da praia, para ler no quarto do hotel que você for ficar, na montanha, na serra, na fazenda, ou mesmo em casa, para quem vai ter férias só de fim de semana, como a gente chama. Fica a dica aí, Stacey Graham, Objetos Sobrenaturais. Seguindo na mesma linha de coisas que são legais e incomodam, porque gostar de sobrenatural é um pouco meio estranho. Saiu também pela Darkside Para Toda a Eternidade, de Kathleen Doughty. Esse livro está sendo bastante comentado, tem aí outros canais de literatura e de ficção, enfim, de cultura em geral, de história, que estão comentando esse outro livro, que também é da Darkside, que é, na verdade, uma compilação de práticas mortuárias de vários lugares, de vários países, da Índia, da Bolívia, dos Estados Unidos, enfim, de vários lugares. A autora pega e faz um levantamento e nos mostra como os seres humanos tratam diferente a morte, como eles, ao ter que lidar com o fato de que ocorrendo a morte resta um corpo, ocorrem diversas manifestações no mundo inteiro. É raríssimo, e eu particularmente como arqueólogo, historiador, desconheço alguma cultura que não tenha algum tipo de tratamento para o corpo físico do ente que morreu. E isso é o legal do livro da Kathleen, nos aproxima de outras culturas, nos mostra que a cultura ocidental não é a única que trata seus mortos, e nem sequer dentro da cultura ocidental há uma forma única, embora haja uma certa padronização do funeral, do enterramento, seja ele no solo, seja ele na parede, cresce ainda de forma lenta a cremação, mas enfim, esse livro vai muito além do que isso. Ele fala das práticas gerais, desde o momento da morte, até mesmo o que antecede a morte, com todos os ritos e práticas. Vale muito a pena, é bem legal para quem assim quer ler com calma uma coisa que possa trazer conhecimento novo, que possa trazer o trânsito por outras culturas, além do que tem umas ilustrações bem bacanas no livro também, e super recomendo, acho que vale a pena, e também na mesma linha de as férias vão ser longas, é importante ter o que ler. Outra dica, saiu agora há pouquíssimo tempo também, mais uma edição de uma obra de Shusaku Endo. O Shusaku Endo foi um dos mais importantes escritores japoneses do século XX. O Endo é o autor de Samurai, é um livro que muitos brasileiros leram, ele foi editado mais de uma vez no Brasil. Depois ele voltou a ser, digamos, descoberto no Brasil quando foi feito o filme O Silêncio, do Martin Scorsese, agora uns 2 anos atrás, e aí o livro O Silêncio, que dá origem ao filme, é um livro do Shusaku Endo, é um livro de 1966, e o Scorsese levou anos pensando na ideia de como fazer o filme, fez o filme,
Não foi exatamente o sucesso que muitos esperavam, né? Mas é um filme bem interessante. Eu e um colega historiador argentino temos já um trabalho sobre isso, né? Sobre uma discussão em torno desse filme. Mas o bacana é que isso trouxe Endo, né, de volta para as livrarias e de volta a ser publicado em português. E esse é Escândalo. Escândalo é uma história muito legal. Não tem nada a ver com O Samurai, com O Silêncio, que trata lá dos anos 1600, né, que é um tema que o Endo tratou muito. Aqui, na verdade, é quase um alter ego do Endo, porque é um autor de meia idade que está para receber um prêmio literário importante e é abordado por uma mulher que diz: lembra de mim? Não está lembrado de mim? E a história vai num crescente, porque esta mulher frequentava uma zona, digamos, de meretrício, né, em Tóquio, e ele vai acabar se envolvendo aí numa confusão bem grande, né, se descobrindo, se perguntando. É um livro que tem a ver com a terceira idade ou a melhor idade, como dizem, como o autor, no caso, e os homens lidam com isso. É um livro que tem a ver com vida dupla, né, com um sujeito que tem uma imagem pública e ter uma vida privada. Enfim, não vou dizer mais do que isso, porque Escândalo, de Shusaku Endo, é um livro imperdível, né? Super recomendo para todo mundo, na mesma linha das Férias Vão Ser Longas. Gosta de conto? Não quer ler um romance inteiro? Bom, Das Estrelas ao Oceano é a barbada, né? São contos de ficção científica. Você vai ter aqui dentro H.G. Wells, 2 contos dele, Júlio Verne, como não poderia faltar, e outros autores. São contos bem diferentes um do outro, mas todos eles bem legais, bem bacanas. Tem conto aqui sobre possibilidade de ter existido uma humanidade antes da nossa. Tem conto aqui sobre o que aconteceria se de repente uma estrela começasse a se aproximar da Terra. Tem conto aqui sobre a memória. Enfim, a ficção científica de alta qualidade, porque são autores de altíssima qualidade, né? Tem aqui o Lovecraft também, que bom, não há o que dizer, né? Ele é um dos pais da ficção científica. Então, recomendo aí Das Estrelas ao Oceano, da Martin Claret, né? Vale a pena. Tem uns 5, 6 contos aqui, todos eles você lê de forma breve e fica martelando lá. E a última dica, que saiu agora aí, é Quentucho, As Bruxas da Noite. Sensacional, né? Uma história pouco conhecida, para não dizer que não é conhecida, da Segunda Guerra Mundial. Como dizem alguns autores, a Segunda Guerra Mundial tem história que não acaba mais, né? Como alguns estão com medo aí que nós estaríamos nas portas da guerra de novo, mas isso não é assunto para hoje, né? Fica a dica das Bruxas da Noite. As Bruxas da Noite quem eram? Eram pilotas soviéticas na Segunda Guerra Mundial. O terror dos nazistas na Rússia. Quando a Alemanha invadiu a Rússia, de repente se deparou com uma resistência que eles não imaginavam. Pequenos aviões que vinham à noite e os bombardeavam e sumiam nas nuvens. E é interessantíssimo porque quando um avião desses foi abatido, um militar alemão encontrou a carcaça do avião e haviam 2 mulheres dentro do avião, a pilota e a sua navegadora. Ele comentou com o seu comandante, o comandante disse: não fale para os homens, eles não podem saber que são mulheres que estão nos atacando. Não deu para esconder o segredo e logo eles ficaram sabendo e deram o nome, eram as Bruxas da Noite. E aqui, essa autora, Ritana Armeni, uma autora italiana, ela fez uma pesquisa bem interessante, foi até a Rússia, pesquisou nos arquivos, pesquisou nos museus, teve contato com a última veterana viva das Bruxas da Noite e ela conta essa história, né? Chegou até inclusive a haver uma tentativa de uma vaquinha virtual aí de um pessoal aqui do Brasil que queria lançar um livro sobre o mesmo tema. Eu acabei não vendo como terminou isso, né? E fiquei esperando e agora então saiu por um outro caminho, né? Dessa autora italiana, As Bruxas da Noite, que é bem, bem bacana mesmo, né? Você vai começar a ler e vai querer continuar lendo, porque vai querer saber a história dessas mulheres. Ele dialoga, como a própria autora diz, com o Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é um livro que eu já comentei, né? Que é sensacional, da Svetlana Alexievich, né? Vencedora do Nobel de Literatura, pelo seu livro sobre Chernobyl. Bom, então aí as dicas: Bruxas da Noite, Das Estrelas ao Oceano, contos de ficção científica, Shusaku Endo, voltando a ser publicado em português, agora com esse que era inédito no Brasil, Escândalo, Para Toda Eternidade, A Morte nos Ronda, e Objetos Sobrenaturais. Na dúvida, com objetos sobrenaturais, é sempre bom a gente ter um kit à mão, um bom kit. Aqui eu agradeço meu amigão aí, o padre Gilberto Cunha,
né, que me presenteou. É sempre bom a gente estar preparado, nunca sabe com o que você vai lidar. É isso aí, gente. Ninguém solta a mão de ninguém, vamos continuar lutando, lendo bastante, enchendo a cabeça, conversando com os outros sobre literatura, sobre cinema, sobre arte, sobre história, porque é disso que eles não gostam. Segredo nosso, ninguém solta a mão de ninguém. Marielle presente sempre.